Saudações, galera. Aqui é o João Luiz Daltoso. A galera me chama de Toso. A equipe também é composta pelo Aderson Rogério Summerla e pelo Lucas Starnegel. Todos nós somos da T21, a melhor turma. Um abração do Olimpo para vocês. Espero que estejam todos com a sanidade mental em dia. Semana de provas está aí. Mas vai dar certo, galera. Vamos lá, tá acabando. Essa aula aqui vai ser sobre Android Device Routing. E sendo uma aula sobre uma das matérias de segurança de dispositivos móveis, é uma matéria que ainda não estava disponível nem nos livros, no livro, né, nem nos cursos do professor Du. Então a gente teve que adaptar essa aula, extraindo a teoria necessária para a realização dos laboratórios. Qual que vai ser a dinâmica? Eu vou seguir esse roteiro, vou começar fazendo uma introdução sobre o que é o Device Routing, falar por que é interessante, por que a gente quer fazer isso, e quais são as principais maneiras de se realizar o routing de um dispositivo Android. Depois vou explicar o processo de boot do sistema Android, porque isso vai ser importante para entender um dos métodos de routing. E depois vou explicar sobre como funciona a atualização do sistema operacional por meio de pacotes OTA. E só no final vou comentar sobre o laboratório de routing, explicar o que você pode esperar da realização do laboratório. Partindo para a introdução, o que é o routing? O routing nada mais é do que você conseguir permissão de superusuário no sistema Android. Então, o Android ele roda em cima de um Linux, ele tem kernel de Linux. Então, no Linux, o superusuário é chamado de root, que é aquele usuário que tem permissão para fazer qualquer coisa no sistema. Só que os aplicativos que você tem ali, que você roda quando você está utilizando o seu celular, eles não rodam com permissão de root. Então, pela interface gráfica do celular, você não consegue fazer tudo o que você quiser. Tem coisas que o seu usuário não tem permissão de fazer, mas você poderia se você tivesse permissão de root. E é por isso que você gostaria de realizar root, então. Por exemplo, para ter mais opções de customização do sistema. Afinal, o root consegue fazer qualquer coisa, então você consegue customizar qualquer parte do seu sistema. Outra seria para desinstalar bloatware. Bloatware é aquele software que vem junto com o celular, que o fabricante colocou lá, que você gostaria de retirar, que ele não serve para nada, está lá ocupando espaço disco, às vezes ele inicia sozinho com o celular, então está também utilizando a sua CPU, utilizando a memória RAM, e não é útil para você e você gostaria de retirar, mas o fabricante não deixa. Se você tiver permissão de root, você vai poder desinstalar esses bloatwares. Ou também você pode querer virar root, para modificar configurações mais avançadas do sistema. Então, por exemplo, se você quiser alterar o DNS principal do sistema ou adicionar certificados de segurança, nas versões mais recentes do Android, você não consegue fazer isso se você não tiver permissão de root. E muito mais, tem várias outras coisas, né? Tem vários aplicativos, inclusive, lá na Play Store. Quando você vai ver a descrição dele, assim, ele fala assim, requer que o aparelho seja roteado. Então, é porque provavelmente esse aplicativo vai fazer tem alguma feature aí que vai precisar de permissão de superusuário para ser executado. Tem duas principais maneiras, né? Tem dois caminhos para se realizar o routing. O primeiro é realizar por dentro. Então, a partir do sistema Android que você está executando ali com o usuário sem privilégio, você dá um jeito de escalar seu privilégio e se tornar um usuário root. E é claro que se o sistema fosse perfeito, você não conseguiria fazer isso. Então você depende da existência de falhas do sistema e todo mundo acho que tem uma noção de que é muito difícil fazer um sistema perfeito. Então a chance de existir alguma falha no sistema Android que te permita escalar privilégio é bem grande. Uma das primeiras matérias dessa disciplina foi a parte de Buffer Overflow, né? E no Buffer Overflow, no laboratório lá, a gente explorava um binário que tinha 7 ou 8 bits. Então era um binário que você conseguia executar com um usuário comum, mas o binário em si executava com permissão de root. E a gente explorava esse binário a gente explorava uma falha nele, um buffer overflow, para conseguir abrir uma shell, e essa shell rodava com permissão de root. Então é tipo isso que a gente quer fazer. A gente gostaria de encontrar algum binário que tem 7 ou 8 bits ou alguma forma, ele eleva privilégio de alguma forma, e a gente quer explorar esse binário, alguma falha dele, para conseguir se tornar root. Mas isso, claro que não é fácil e essas falhas vão sendo corrigidas com o tempo, né? O Google vai atualizando o sistema Android e vai corrigindo essas falhas.
Então, só para ter uma noção, no Android 4.3, a Google decidiu remover todos os binários que tinham 7 ou 8 bits do sistema, justamente para evitar esse tipo de problema com segurança. E a outra maneira de você realizar o routing é externamente ao sistema. Então, sem entrar no Android, usando algum outro sistema operacional, você dá um jeito de alterar ali o sistema Android para conseguir virar root. Então, por exemplo, usando um sistema de recuperação, que é o Recovery OS, que é um sistema que vem, a maioria dos sistemas Android, dos celulares com Android, tem esse sistema de recuperação junto, e utilizar ele é uma das maneiras de realizar o device routing. Eu vou dar um exemplo de como realizar o device routing por dentro do sistema agora. Um exemplo que já foi uma falha que já foi corrigida, mas ela é bem didática. E o exemplo de como realizar por fora do sistema eu só vou dar mais para frente, depois de explicar o processo de boot. E essa parte aqui de fazer por fora do sistema é o que a gente vai fazer no laboratório dessa matéria. Então, um exemplo de como realizar o routing from the inside era esse exploit aqui, que ficou conhecido como Rage Against the Cage, e ele é um exploit que foi corrigido já no Android 2.2. Só para ter uma noção, hoje em dia a gente está no Android 11, já foi anunciado o Android 12, mas já dá para ver assim o gap das versões, né? Quão antigo é o Android 2.2. E esse exploit, ele explora o fato de existir uma variável, esse rlimitNPro, que limita o número de processos que um único usuário pode ter executando. E esse limite é definido pelo UID do usuário, né? Então, quer dizer, é baseado no UID do usuário, você aplica esse limite de processos. Então, como é que funcionava? Esse exploit dependia de você ter instalado o Android Debug Bridge. O Android Debug Bridge ADB, vai ficar mais curto, né? É um programinha que você instala no seu desktop e ele também tem uma instância rodando no celular, e isso permite que você faça o debug do seu aparelho Android. Você utilizando o seu desktop, você realiza o debug do sistema Android que está rodando no seu celular por meio de uma conexão por um cabo USB, né? Então, para a execução desse exploit, você precisava conectar o celular Android no desktop por um cabo USB. Você precisa ativar o modo de depuração USB no dispositivo Android, nas configurações, para poder utilizar o ADB. Então, você realizava esse procedimento de conectar e habilitar o ADB. E aí, no terminal do computador, você executava o ADB Shell, que é um comando do ADB para você abrir uma shell no celular. Essa shell abre, mas ela ainda não está com permissão de root. Então, ela abre com o ID 2000, que é um usuário ali sem privilégio, só para é o mesmo usuário que roda os aplicativos do Android. E o root, ele geralmente tem ID 0, né? Então você identifica que você está com um superusuário se você tiver o ID 0. Depois de se conectar no Android pelo ADB Shell, o exploit começava a criar novos processos pela chamada de sistema fork. Quem já fez sistemas operacionais aí vai manjar. E ele começa a criar novos processos até atingir esse limite estabelecido pela variável rlimitNproc. Quando ele atinge esse limite, ele tenta criar mais um, mas o sistema não vai deixar, porque o sistema vai perceber que ele atingiu o limite dele e vai dar algum erro lá. Ele identificando esse erro, ele sabe que ele chegou no limite. O próximo passo, ele matava o processo do ADB que roda no celular e tentava se reconectar. Quando ele tentava se reconectar, no celular inicializava de novo o processo do ADB, só que o processo do ADB, quando ele inicia no celular, ele começa com permissão de root, e depois ele realiza a chamada setUID 2000 para diminuir o privilégio dele para o privilégio do usuário aqui inicial. Só que quando ele realizava essa chamada, o sistema percebia que o usuário ia ganhar mais um processo e ele já estava com o limite de processo dele. Então dava um erro aqui e o sistema não deixava essa chamada ser completada com sucesso. Porém, esse erro não era bloqueante. Então a shell continuava a execução com permissão de root e entregava o input para o usuário. Então você conseguia uma shell com permissão de root. Então terminou, você realizou o root, né? Você tem uma shell com permissão de root, você consegue fazer o que você quiser no seu sistema. Então era um modo bem simples de conseguir root, mas já foi consertado já há muito tempo. Agora falar um pouco sobre o processo de boot no sistema Android. Quando você segura o botão ali do dispositivo, ele começa a iniciar. A primeira coisa que acontece é da memória ROM. Começa
o protocolo de inicialização, começa o boot ali, e a primeira coisa que faz é carregar o bootloader. Bootloader é um programa em baixo nível, então é um bytecode, que carrega antes do kernel, e é no bootloader que você seleciona em qual sistema operacional você quer entrar, né? E depois a gente vai mostrar como modificar o bootloader, mas na execução do Android, supondo que ele entre no Android normal, o próximo passo é carregar o kernel do sistema. O kernel do sistema é um kernel Linux, e aqui ele ainda não inicia a interface gráfica, nem nada do que a gente vê no sistema Android, né? Ele inicia só ali o kernel mesmo, então a parte de controle de interrupção, produção de memória, cache, scheduling de processos e algumas outras features do Android. Depois de carregar o kernel, começa o processo de init. Nesse processo de init aqui, a primeira coisa que ele faz é montar um sistema de arquivo virtual. Então, quando você está no sistema Android ali, se você abrir um daqueles programas de gerenciador de arquivos para ver as suas pastas, as pastas que você está vendo ali não são assim, se você for até a pasta raiz, né? Essa pasta raiz não é a raiz do kernel Linux que está rodando no seu aparelho. O kernel Linux ele monta um sistema de arquivos original, digamos assim, e nesse sistema de arquivos original tem uma pasta /Android. O init ele monta um sistema de arquivos virtual e usa essa pasta /Android do sistema de arquivos real como a pasta raiz do sistema de arquivos virtual. Então, o que você vê ali no gerenciador de arquivos é, na verdade, o sistema de arquivos virtual do Android, que é iniciado aqui no processo de init. Depois de iniciar o sistema de arquivos virtual, ele chama alguns scripts de inicialização. Então, ele chama esse script init.rc. Esse script aqui vai definindo várias configurações e chamando outros scripts de configuração, sendo os principais deles o init.environ.rc, que é um script que inicializa as variáveis de ambiente. Depois dele, o init. Essa aqui é uma variável que vai depender do hardware do Android, né? Então, cada dispositivo vai ter um nome aqui. Na VM, como a gente roda ela numa arquitetura x86, o nome desse script vai ser init.android_x86.rc. Isso aqui vai variar, né? No dispositivo, no seu celular, provavelmente vai ser alguma coisa ARM aqui. Esse script aqui, ele inicializa coisas relacionadas à arquitetura, né, a plataforma na qual vai ser executado o seu sistema Android. E outro script que é muito importante é esse init alguma variável zigote.rc, sendo que esse zigote aqui pode ser zigote32, zigote64 ou zigote32_64, e isso também depende da arquitetura do seu sistema. E na nossa VM é zigote32. E o que é esse zigote aqui, né? Esse zigote aqui é extremamente importante para o Android, é o próximo passo da inicialização. Ele é um daemon, então ele é um programa que está sempre executando, mesmo que ele morra, ele volta a executar, né? E ele executa, ele está um watchdog, né? Ele está sempre executando no sistema e com permissão de root, e ele é o responsável por inicializar o Android Runtime, que é a máquina virtual onde vão ser executados os aplicativos de Android que você tem no seu celular. A inicialização dele basicamente como qualquer outro daemon, a inicialização de daemon numa linha de comando Linux, só services, Goat e várias outras configurações aqui. E ele inicia esse Android Runtime, que é como se fosse a máquina virtual Java que roda no seu Android. O Android, por padrão, ele não usa a JVM, que nem o desktop. Ele tem dois runtimes, né? Ou é o Dalvik ou o Arch. O Dalvik é a primeira implementação da máquina virtual Java para Android. Ela era uma máquina virtual que não tem tanta performance quanto o Arch, que é a abordagem mais atual. Porém, ele era muito especializado otimizado para trabalhar com pouca memória, porque os primeiros celulares Android, a memória era uma limitação, então o Dalvik era muito bom em gerenciar a memória. Agora, como os dispositivos já têm uma memória aí mais abundante, essa nova implementação, o Arch, ele é mais eficiente e tem mais performance, e é o que foi adotado nas versões mais novas do Android. E aqui é só para mostrar como é que funciona, né? No seu desktop, então se você tiver uma aplicação regular escrita em Java, você tem lá o código-fonte, que você escreveu em Java. Esse código-fonte passa pelo compilador, lá na sua IDE, você manda compilar, e isso gera o bytecode em Java. Esse bytecode
você executa diretamente na JVM. No Android, eles resolveram não fazer desse jeito, justamente para tentar otimizar a performance, porque eles já pretendiam utilizar isso para rodar em dispositivos móveis. Então, no Android, você tem o código-fonte Java, esse código-fonte você passa por um compilador, que gera o bytecode. O bytecode você passa por um novo espécie de compilador, aqui para o Dalvik, né? Era o Dalvik Compiler. Esse compilador gera outro bytecode, e esse bytecode roda na VM de Dalvik. Depois que você inicializa o vboot, você termina de inicializar os outros daemons que seu sistema vai utilizar. E no final você pode dar um broadcast para todo o sistema, por essa variável de ambiente action boot completed. É se você dá essa variável. Se algum processo depender de saber se o sistema inicializou, ele pode consultar o status dessa variável para saber que o boot foi completado. E, enfim, encerrou o processo de boot do sistema Android. Agora eu vou explicar como é que você pode utilizar um pacote OTA para modificar o seu sistema Android, né? Mas eu lembrei de fazer uma ressalva importante aqui. A gente falou de códigos em Java, né? Quem já programou um aplicativo para Android sabe que você tem que programar em Java, você baixa lá toda uma ideia especializada, um ambiente, um Android Studio. Mas pensando que o Android é um sistema Linux, você conseguiria executar um programa feito em C ou C++ no Android? A resposta é que consegue, mas o processo de compilação aí tem alguns detalhes. Primeiro que na implementação você tem que se atentar que o Android ele utiliza uma versão modificada da libc, não é a mesma que você utiliza no desktop, ele utiliza a implementação do Bionic. E a libc++ também tem algumas peculiaridades que eu não sei direito quais são, mas você tem que se atentar que não é a mesma do desktop. E na hora de compilar, você precisa usar o Android NDK, que é o Native Development Kit, e são algumas ferramentas para você compilar esse código para ele ser executado no Android, e depois você consegue instalar esse programa e executar pelo ADB. Mas você não consegue fazer, você não consegue fazer um APK inteiro só com um código em C, mas você consegue fazer uma parte do seu código, né, rodando em C, C++, utilizando o NDK para compilar, e montar o APK, e o APK chamar esse código mais baixo nível. E o NDK utiliza o Clang para compilar. Eles até tinham o GCC, mas eles tiraram em 2008. E tem um processo de makefile que é semelhante ao make, mas é nativo lá, eles têm um make nativo deles. Agora, voltando, né, falar sobre a atualização de pacotes do sistema via esses pacotes OTA. Esses pacotes OTA, que é uma sigla para Over the Air, é basicamente um arquivo .zip com uma estrutura bem definida, mas os fabricantes eles fizeram essa padronização de modo que o sistema de recuperação, o RecoverOS, você pudesse carregar ele com um pacote desses, um arquivo zipado desses, e o RecoverOS ele sabe identificar que esse é um pacote OTA, e desse pacote OTA, se você seguir certinho essa estrutura de pastas, o RecoverOS sabe o que fazer com ele para atualizar o sistema. Essa é a estrutura de um pacote OTA. Então aqui seria o arquivo .zip. Dentro desse arquivo .zip tem várias outras pastas aqui, né? Então, tem o metainf, tem algumas pastas para arquitetura. O que interessa para a gente, para a construção de um pacote OTA, só um pacote OTA malicioso, né? Para a gente conseguir fazer o root, o que interessa é só essa pasta metainf aqui. Dentro dessa pasta metainf, você tem lá alguns arquivos, manifest, alguns certificados, e dentro deles tem uma pasta com, dentro dessa pasta com uma pasta Google, dentro dessa pasta a pasta Android, e por fim, dentro dessa pasta Android você tem um binário, que é o update binary, e um script que é o updater script. Para um sistema Android real, esse updater script é um script feito numa linguagem chamada Edify, e é aqui que você define o que você quer que aconteça quando o sistema seja atualizado. E nessas outras pastas aqui você pode ter os arquivos auxiliares aí que você precisa durante a atualização do sistema, né? E esse update binary é o que de fato é chamado pelo sistema de recuperação para atualizar o sistema, mas ele é um binário que simplesmente vai executar o script em Edify. E para o lab,
isso foi adaptado, porque para a VM Android do Lab era muito difícil você colocar na VM um sistema de recuperação, né? Então, o que eles fizeram foi trocar o sistema de recuperação padrão do Android da VM do Lab por um sistema Ubuntu. Só que aí o sistema Ubuntu ele não sabe reconhecer sozinho e atualizar o sistema via um pacote OTA. Então, no Lab a gente meio que rouba e faz isso manualmente, né? Você entra no sistema Ubuntu, manualmente extrai o pacote OTA e executa lá o update binary. E no Lab o update binary é só um shell script mesmo. Mas já dá para ter a noção de como seria no sistema real. E o processo para você atingir o routing via o sistema de recuperação é você. Voltando, né? O que é o sistema de recuperação? É aquele sistema que vem de fábrica como dos sistemas Android, e ele serve tanto para recuperar o sistema de uma apanho quanto para atualizar. E essa atualização vem por meio dos pacotes OTA ali. E por essa característica de ter que atualizar o sistema, ter que modificar o sistema Android, o Recovery OS ele roda com permissão de root. Só que ele roda com permissão de root, mas ele não te dá muita liberdade, né? Ele não te dá um shell, não deixa você executar muitas ações. Ele executa sozinho as ações em cima do pacote OTA. Então, se você quiser utilizar do Recovery OS para modificar o sistema, você precisa construir o seu próprio pacote OTA, modificando ali o updater script ou o update binary e passar esse OTA modificado, esse OTA malicioso, para o Recovery OS. Aí o Recovery OS vai pegar esse pacote, executar o pacote OTA como se fosse uma atualização e acabar de fato modificando o seu sistema. Mas claro que nem tudo é tão simples. Então a maioria dos Recovery OS eles realizam a verificação de assinatura do pacote. Então o fabricante ele põe no Recovery OS lá hardcodado alguma chave e na hora que ele faz um pacote OTA ele assina essa chave, ele assina esse pacote OTA e o sistema consegue comparar com a chave interna e a chave do fabricante lá e ver se o pacote OTA que ele está recebendo realmente foi feito pelo fabricante ou não. Então, para a gente poder, quando o sistema tem essa verificação de assinatura, se a gente quiser fazer um pacote OTA malicioso, a gente vai ter que vencer essa etapa aqui. E um dos jeitos de fazer isso é você substituir o Recovery OS por alguma versão desse Recovery OS que não tenha a verificação de assinatura. Algum sistema que passou por um patch ali, alguém fez uma engenharia reversa, removeu a verificação de assinatura, compilou de novo, disponibilizou na internet aí. Você pode substituir por esse sistema modificado e aí sim fazer todo esse processo de atualizar pelo pacote OTA para pegar o root. Para você substituir o Recovery OS, você precisa fazer uma alteração no bootloader, que é aquele programa de baixo nível que roda antes da inicialização do sistema, e é por meio dele que você adiciona, né, entradas de sistemas ali. E você poderia, nesse caso, adicionar um Recovery OS sem a verificação de assinatura digital. Mas também, o bootloader também ele é travado pelo fabricante, ele é quase sempre travado pelo fabricante, mas a maioria disponibiliza uma maneira de destravar. Então, ou é alguma combinação de teclas que você aperta quando o sistema está inicializando, algum jeito tem. Então, no livro, o professor Du mostra as telas do desbloqueio do bootloader do Nexus 5. E para o Nexus 5, você desliga o aparelho, você aperta o botão Power junto com o botão volume para baixo, aí o aparelho inicia uma tela dessa aqui, ele tem um Lock State Locked aqui, e você consegue navegar pelos botões e modificar uma opção lá e desativar, desbloquear o bootloader. Aí com o bootloader desbloqueado, você consegue plugar o celular no PC com ADB, escolher uma imagem de sistema modificado e mandar o celular inicializar por essa imagem que esteja no seu PC, né? Então, utilizando o ADB, você consegue fazer o desbloqueio. Essa é a teoria necessária para fazer o lab de Android Routing. E só falando sobre o que você pode esperar do lab, as atividades principais do lab são as seguintes. Primeiro, você vai construir um pacote OTA. Vale a pena mencionar antes disso aqui que o lab ele é feito, você não precisa de um celular Android, né, você não precisa perder a garantia do seu aparelho ali tentando fazer bad things no seu aparelho. Você realiza o lab todo numa máquina virtual. E essa máquina virtual não é tão perfeita porque ela roda o Android x86, que é uma implementação do Android para a arquitetura x86, porque a maioria dos Androids rodam em dispositivos aí na arquitetura ARM. Então, esse Android x86 assim, não é uma implementação perfeita.
e roda com um pouco travadinho assim, mas já dá para entender o lab, já dá para fazer o lab tranquilo assim, e não precisa ter um aparelho real. Então a primeira atividade do lab é a construção de um pacote ETA. Você vai montar um arquivo zip lá e além disso você executar ele, né? Mas daquele jeito roubado que eu falei, entrando no sistema de recuperação, que no caso vai ser um Ubuntu, e rodando manualmente esse pacote ETA, extraindo e executando. O próximo, a próxima atividade é a injeção de código no sistema. Então você tem um pacote ETA modificado, você consegue mandar o sistema executar alguma coisa, o próximo passo é você mandar o sistema executar um programa que você construiu. Então nessa parte aqui você escreve um programinha em C, compila ele usando o Android NDK. Então você vai aprender como funciona o processo de compilação lá do NDK. E para isso, o laboratório utiliza a VM do Ubuntu, a mesma VM do CIDLab do Ubuntu, que já tem instalado os NDKs, tudo certinho, então você não precisa instalar nenhum pacote adicional. Mas você pode fazer também na sua própria máquina, se estiver disposto a instalar o NDK de Android. E aí nessa etapa aqui, você modifica um processo que roda no Android, você constrói um binário e substitui o binário original do Android pelo binário que você construiu. Então você ganha uma espécie de persistência no sistema, né? Toda vez que o sistema inicia, ele vai executar lá um binário que foi você que modificou. E por fim, você consegue executar código no sistema. O próximo passo é você executar uma shell. Então ele constrói uma shell e compila, que seria uma shell que você poderia utilizar nessa etapa aqui para fazer o root e ter acesso a uma shell rodando com root. E é isso, galera. Valeu!